Olá pessoal, sou o professor Paulo Ribas e a minha disciplina é o Direito Processual Civil. Disciplina essa importante no exame da OAB, responsável por 6 questões da sua prova. 6 das 40 que você precisa acertar para garantir sua aprovação para a segunda fase e certamente para garantir depois a sua aprovação no exame da OAB. Olha só, nesse primeiro momento eu quero convidá-lo a como eu vou estudar, a ensiná-lo como estudar para a prova do exame da OAB, que acontecerá agora em dezembro de 2013. Vejam só, na minha opinião, eu faria o seguinte: anote tudo o que eu falar em sala de aula, entenda o que o professor passa em sala de aula, depois, claro, você tem o teu método de repetição. Você tem que primeiro anotar, entender a aula, depois repetir esse conteúdo no decorrer do teu estudo até dezembro. Eu começo fazendo agora processo civil, depois estudar um pouquinho de direito constitucional, depois estudar um pouquinho de direito administrativo, mas sempre repetindo as matérias, porque senão você lê agora, para de ler, você não aprende essa matéria. Então você vai pegar essa matéria que o professor passa em sala de aula e ter uma repetição. Mas vejam só, eu não iria nesse momento em livros, em obras doutrinárias, não. Eu acho que esse momento você deve fazer o seguinte: anote a aula do professor, leia aquela aula, entenda a aula que o professor passou e depois compare com a legislação seca. Não precisa um código comentado. No meu caso, o Código de Processo Civil e outras leis extravagantes que eu for mencionando para vocês no decorrer da aula. Então vejam bem, primeiro momento, anota a aula e compara com o código em casa, notadamente o CPC. Depois disso, faça questões. Não é hora de ir procurar a tua resposta em obra doutrinária. Não dá tempo. Você tem que passar na prova da OAB. Não é o momento para você virar fera em processo civil. Você tem que passar na prova da OAB. Será realizada agora em dezembro de 2013. Então, depois de pegar o que eu falar em sala de aula, depois de você analisar com a legislação seca, é hora de fazer o quê? Questões. Entra no site aprovaconcursos.com.br e lá você pega o banco de questões. Façam as últimas questões da prova. Esse é o melhor método para passar, seja na prova do exame da OAB, seja na prova de concurso público. É o quê? Aprender a aula do professor, legislação seca e questões. Isso que eu faria. Professor, ainda me sobrou tempo. Bom, se ainda te sobrou tempo, aí sim é hora de você ir para obras doutrinárias. Mas, logicamente, nesse momento, não queira pegar obras doutrinárias extensas, cursos de direito processual civil com 5, 6, 7 volumes. Não é o momento. Se você já aprendeu tudo o que o professor falou, já entendeu tudo, já marcou, já comparou com a lei seca, já fez as devidas comparações ali com o código e já fez as questões, agora pegue um livro de resumo, sinopses jurídicas, resumos jurídicos sobre direito processual civil. Vejam só, eu tenho aqui para trabalhar com vocês 20 aulas de meia hora cada. Então, evidentemente, eu não vou conseguir esgotar o conteúdo de direito processual civil e nem é esse o nosso objetivo. Na faculdade, você tem processo civil por aproximadamente 4 anos e meio. Disciplina que você tem uma aula, às vezes 2 aulas por semana. Então, claro que eu não consigo esgotar 4 anos e meio de faculdade em 10 horas de aula, em 20 horas de aula com meia hora de duração cada. Claro que eu não consigo. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo passar aqui uma explanação geral do processo civil. Quando precisar aprofundar, eu vou aprofundar. Mencionar súmulas quando for relevante. Mencionar como a banca cobra aquilo, porque isso que é relevante. Então, você tem que entender isso. A minha aula, você tem que saber de cor e salteado. Tem que saber toda a minha aula, entender a minha aula. Depois, comparar com a lei seca. Pega o CPC e compara. Olha, o professor hoje falou sobre jurisdição. Onde que está no CPC jurisdição? Está aqui. Então, pego e comparo ponto a ponto. Depois, vou fazer questões. Vai lá no site, procura questões sobre jurisdição e faz as questões. Olha, só isso, na minha opinião, só não, né? Bastante coisa. Mas isso já é suficiente para a tua aprovação. Vamos jogar seguindo as regras do jogo. Você não precisa gabaritar a prova para passar para a próxima fase, para a segunda fase do OAB. Não. Você precisa acertar 40 questões. Para acertar as 40 questões, você tem que ter um estudo focado, direcionado e inteligente. Não queira agora recuperar 5 anos de faculdade nesse período até dezembro de 2013. Ok? Combinados?
E claro, contem comigo. Direito processual civil, contem comigo, anotem tudo que eu for falando para vocês em sala de aula. Tem momentos que eu tenho que partir muito do básico, porque é isso que é importante. Tem momentos que eu tenho que citar súmulas, alguns julgados, porque isso é importante. Então confie no professor. Professores aqui têm experiência em anos de mercado de concursos preparatórios, curso preparatório para concurso, para OAB. Então confie no seu professor, que ele sabe exatamente o que ele está te passando. Ok? Vamos então decolar, pessoal, processo civil? Vamos lá tentar acertar as 6 questões da prova? Então olha só, quando eu falo em processo civil, eu tenho que ter noção na trilogia estrutural do processo civil. O processo civil se assenta em 3 pilares, que eu tenho certeza que você vai se lembrar lá do começo da faculdade. O processo civil tem 3 pilares, 3 fundamentos, 3 institutos-chave. Quais são? Jurisdição, ação e processo. Ah, garanto que você falou, verdade, estou lembrando disso. Jurisdição, ação e processo. Logo, talvez na próxima aula, eu vou falar para vocês o seguinte, olha como esses 3 institutos eles estão interligados. Através do meu direito de ação, eu provoco a jurisdição e a tutela jurisdicional será prestada num processo. Então é por isso que eu falo para os alunos, é a santíssima trindade do direito processual civil. Jurisdição, ação e processo. Lógico que eu não vou começar hoje explicando o processo civil para vocês, falando de petição inicial. Não tem nem cabimento. Então, a minha ideia é tentar seguir exatamente a ordem do Código de Processo Civil, até para facilitar o teu estudo. Até para facilitar. Vai seguindo o código, em regra é essa ordem que eu vou adotar. Antes de entrar na petição inicial e o seu procedimento, contestação, réplica, audiência, sentença, não. Eu tenho que antes explicar uma teoria geral do processo civil. Falou em teoria geral, eu tenho que explicar sobre jurisdição, ação e processo. Então marquem lá, olha só. Jurisdição. Jurisdição. Vamos começar. O primeiro pilar do processo civil. Jurisdição. O que é jurisdição? Se você não sabe, vai pelo teu feeling, vai pelo que você acha. Olha só, jurisdição, iuris diction, ius dicere, nada mais é do que dizer o direito. Jurisdição nada mais é do que dizer o direito. Para ficar um pouquinho mais técnico esse meu conceito, vamos colocar assim, é o poder-dever que o Estado tem de dizer o direito numa situação concreta. Jurisdição, portanto, é o poder-dever que o Estado tem de dizer o direito, de resolver a lide, de compor o litígio, que já falaremos um pouco sobre isso. Então vejam, o Estado ele tem o poder de dizer o direito, mas não é meramente um poder, é também um dever. Por que é um dever, professor? Lógico. Se o Estado nos proíbe como regra a autotutela, já que o Estado não me permite que eu, havendo um conflito de interesses, resolva esse conflito pela minha força, por aquilo que eu acho justo, ele exige que eu leve para um terceiro imparcial, que é o juiz, para que resolva esse conflito de interesses. Evidentemente, havendo um conflito de interesses, Estado, faça o favor de resolver. Portanto, não é só um poder, é também um dever de dizer o direito. Ok. Agora, olha só. Sobre jurisdição, o que pode cair na minha prova? Sempre, qualquer ramo do direito, você vai estudar um pouquinho sobre classificação. Eu tenho um doutrinador que fala que eu posso classificar algo de N formas desde que eu tenha N critérios. E aqui é a mesma coisa. Eu posso classificar de várias formas a jurisdição. Eu quero passar para vocês agora, nesse momento, as que mais são cobradas em provas. Olha só. Tem 2 classificações mais cobradas. Primeira delas, classificação da jurisdição quanto à matéria. Jurisdição quanto à matéria. E a segunda é a classificação da jurisdição quanto ao objeto. Classificação quanto à matéria e quanto ao objeto. Olha só. Quanto à matéria, a jurisdição, ela se subdivide em jurisdição comum e jurisdição especial. Jurisdição comum e jurisdição especial. A jurisdição comum, ela tem outra subdivisão.
É a jurisdição civil e é a jurisdição penal. Jurisdição especial, por sua vez, se divide em trabalhista, militar, e eleitoral. Trabalhista, militar e eleitoral. E eu ainda, pessoal, posso dividir com relação ao ente federativo, que se divide em jurisdição federal e jurisdição estadual. Então temos a jurisdição civil federal, civil estadual, penal federal, penal estadual e a jurisdição trabalhista, militar e eleitoral. Tranquilo. Nós, do processo civil, nós temos uma competência bem ampla. Por quê? A jurisdição civil, ela tem uma competência residual. E as palavras, pessoal, todas elas têm um significado que vocês precisam entender. Se até agora vocês não pegaram significados de palavras na faculdade, agora você vai pegar. O que é competência residual? Ela pega o resíduo, pega o resto. Então, o que não for jurisdição eleitoral, militar, trabalhista e penal, é jurisdição civil. Essa é a ideia. Residual, o resíduo. O resto é civil. Ok? Agora, olha só. Como que isso pode cair em prova, professor? Cai assim. A nossa principal lei federal, é o Código de Processo Civil, CPC. Olhem como que as bancas gostam de cobrar isso daí. O Código de Processo Civil será aplicado exclusivamente na jurisdição civil. O Código de Processo Civil será aplicado exclusivamente na jurisdição civil. Verdadeiro ou falso? Falso! Cuidado! Aluno de direito, quando vê a palavrinha exclusivamente, grifa essa palavrinha e só marque essa assertiva se você estiver certo disso. Por quê? Porque em direito, pessoal, quase tudo tem exceção. Então tomem cuidado. Olha só, o Código de Processo Civil, ele se aplica notadamente na jurisdição civil. Notadamente na jurisdição civil, mas não exclusivamente. Por quê? Porque ele pode ser aplicado em outra jurisdição se houver expressa previsão legal. Ele pode ser aplicado em outro tipo de jurisdição se houver expressa previsão legal. E se você já está estudando ou gosta de processo-trabalho, verá aqui com o professor de processo-trabalho que lá na jurisdição trabalhista, lá no processo-trabalho, eu também aplico o CPC. O artigo 769 da CLT, me metendo em matéria que não é minha, mas o artigo 769 da CLT determina o quê? Determina que aplica-se subsidiariamente a legislação trabalhista à legislação comum. E dentre elas se entende o Código de Processo Civil. Portanto, o Código de Processo Civil, ele se aplica subsidiariamente na legislação trabalhista. O que é aplicar algo subsidiariamente, professor? Se a CLT for omissa e se aquilo que você quiser aplicar do processo civil for compatível com a relação trabalhista, com a sistemática trabalhista, com a principiologia trabalhista, você pode sim aplicar o CPC. Portanto, o CPC pode ser aplicado em outra jurisdição se houver expressa disposição legal. Um dos exemplos, professor, artigo 769 da CLT. Eu posso aplicar o CPC também lá no processo trabalho. Desde que a CLT não regulamente de maneira diversa, desde que haja omissão sobre aquele assunto e, claro, desde que seja compatível com a sistemática trabalhista. Exemplo clássico, recurso adesivo. Recurso adesivo não tem na CLT. O processualista trabalhista ele vai fazer o quê? Ele pega emprestado o artigo 500 do Código de Processo Civil, porque o TST autoriza que se utilize esse artigo com a devida compatibilização ao processo trabalho. Ok? Tranquilos? Então, beleza. Agora, olha só. Segunda classificação. Essa é a mais cobrada. Essa faça um mini asterisco. Não é um asterisco gigante. Quando eu falo, pessoal, faz um asterisco, é porque a possibilidade de cair é grande. Agora, um mini asterisco. Um pouquinho mais de atenção. Aqui. Classificação da jurisdição quanto ao objeto. Vejam, quanto ao objeto, a jurisdição ela se divide em jurisdição
contenciosa, jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Coloquem aqui outros sinônimos. Seria jurisdição graciosa, olha que bonitinho, graciosa, ou ainda jurisdição administrativa. Administrativa. Graciosa, administrativa ou voluntária. Tá bom, professor, mas qual que é a diferença? O quando que será contenciosa e quando que será voluntária? Qual é o objeto que acaba diferenciando uma da outra? O que acaba diferenciando uma da outra é isso daqui. Lide. Lide. Como assim, professor? Segundo doutrina majoritária, na jurisdição voluntária não existe lide. Na jurisdição voluntária não existe lide. Professor, me lembro o que é lide. Vamos lá. Começo da faculdade de vocês, Carnelucci. O que é lide? Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Para entender nesse momento, lide é briga, é discussão, litígio. Pense, não é bem litígio, é um conflito qualificado por uma pretensão resistida. Mas coloque em briga, discussão, conflito. Ok. A jurisdição voluntária é aquela em que realmente existe a lide, o conflito, a briga, a discussão. Já a jurisdição voluntária, não. Não existe lide. Como assim, professor? Por que eu vou levar para o judiciário se não tem briga, se não tem discussão? Então, é a parte final do CPC, jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária, alguns autores nem entendem que é jurisdição. Acabam chamando de jurisdição administrativa. E entendem que é uma atividade administrativa do juiz, como se ele fosse um escrivão, basicamente. Mas por que eu tenho que levar para o judiciário, professor? Você tem que levar para o judiciário porque ali contém algumas matérias de tamanha relevância que o legislador determinou. Essas matérias, mesmo que não haja conflito, você precisa levar ao judiciário para que ele possa homologar, para que assim possa existir os efeitos por você pretendido. Então não tem briga. Exemplo clássico que hoje se perdeu um pouquinho, mas por causa do divórcio direto, é o divórcio consensual. Eu quero me divorciar. Minha esposa também quer se divorciar de mim. Não temos filhos, por exemplo, tem nenhum incapaz na jogada. Nós queremos nos divorciar. Não queremos mais continuar casados. Beleza. Não, eu não quero, ela não quer. Patrimônio está partilhado, não tem briga nenhuma. Por que precisava levar para o juiz? Porque é uma matéria que tem tamanha importância que somente produzirá efeitos depois de homologada pelo juiz. Por isso que eu já falei, né? Fiz uma ressalva que se perdeu um pouquinho com o tempo, porque hoje se permite o divórcio direto em cartório, ok? Mas vejam, contenciosa, existe o conflito. Jurisdição voluntária, não existe esta lide, não existe essa discussão. Os interesses são convergentes. Tá bom. Em outro momento, eu vou comentar com vocês sobre coisa julgada. Mas é importante você marcar nesse momento no teu caderno, no teu arquivo e no computador, nesse momento da aula. Na jurisdição voluntária, não haverá coisa julgada material. Na jurisdição voluntária, a coisa julgada produzida é meramente formal. Ainda que tenhamos discussões, né, a coisa julgada, ela é meramente formal. É uma interpretação que a doutrina faz do artigo 1111 do CPC. 1111. Fácil, né? Artigo 1111 do CPC. Por isso eles entendem que a jurisdição voluntária, a coisa julgada é meramente formal. Ok? Então, cuidado com questão objetiva. Você deve ler com atenção a sua assertiva antes de marcá-la. Marque a alternativa correta. Na jurisdição voluntária, o juiz procurará resolver a lide de forma equitativa entre as partes. Verdadeiro ou falso? Você na tua casa tem que ter gritado, e falso! Como é que o juiz vai resolver algo que não existe?
Não tem como ele resolver a lide, porque na jurisdição voluntária, a doutrina majoritária explica que não existe lide. Portanto, a assertiva está falsa. Ok? Por fim, esse nosso primeiro pilar da jurisdição, eu quero tratar com vocês 3 princípios referentes à jurisdição. Outros princípios eu vou comentando no decorrer do curso, mas 3 princípios referentes à jurisdição é importante que eu faça o comentário agora. Olha só, primeiro princípio, pessoal, que todo mundo sabe, também tenho certeza que você vai se lembrar, é o princípio da inércia. É o princípio da inércia. Olha só, a jurisdição civil só atuará quando for provocada. Como regra, a jurisdição civil não age de ofício. A jurisdição civil, ela precisa ser provocada, porque ela é inerte, está parada. Agora, se você provocar a jurisdição, aí sim haverá a prestação da tutela jurisdicional. Você já sabe. O que provoca a jurisdição? O direito de ação. Ah, é, professor, falou no começo da aula. A ação provoca a jurisdição que será prestada num processo. Boa, isso aí. Mas, como regra, ela é inerte. Agora, olha só, como quase tudo no direito, existe exceção. Por exemplo, inventário. Vocês sabiam que se a pessoa falece, por exemplo, e não se requer a abertura do inventário no prazo legal, que antes era 30 dias, agora o prazo é de 60 dias, pode existir a abertura de inventário de ofício? Pode. Doutrina majoritária vem e fala, olha, isso daqui é um exemplo de exceção. Não é a jurisdição atuará de ofício. Mesmo não ter existido alguém provocando a jurisdição para que seja determinada a abertura do inventário, o juiz pode abrir de ofício. E você agora está assim, pô, professor, mas olha, sei lá, meu bisavô faleceu há tanto tempo, minha avó faleceu, até agora não fizeram inventário e o juiz não foi de ofício. Claro, é difícil acontecer. Já tem tanta coisa para o juiz se incomodar, agora ficar vendo atestado de óbito e controlando se abriu ou não inventário. Difícil, mas pode. Tem uma exceção. Dê uma olhadinha no artigo 989 do CPC. Exceção ao princípio da inércia. Ok? Segundo princípio, princípio da investidura. Princípio da investidura. Também quase que autoexplicativo, né, pessoal? Olha só, para que o juiz possa exercer a jurisdição, para que ele possa dizer o direito, ele precisa estar investido nesse poder jurisdicional. Claro. Eu não posso dizer o direito, não sou juiz, não fui investido nesse poder. Para que se possa dizer o direito, deve-se estar investido no poder jurisdicional. Ok. E essa investidura se dá quando? A investidura, ela se oficializa com a posse do juiz. Quando ele toma posse. Olha a questão safada de concurso. Olha a questão maldosa de provas objetivas. A investidura ocorrerá com a posse, a qual é sempre precedida de concurso público. O aluno fala, é verdade, posse, tem que fazer concurso público para ser juiz, né? Verdadeiro. Não! Qual que é o erro? O erro é a palavrinha sempre. Sempre precedida de concurso público? Não, não é sempre precedida de concurso público. Ministro do STF, por exemplo, mais recente nomeado, Luiz Roberto Barroso. Ele era advogado, procurador. Ele fez concurso público para entrar no STF? Não. E ele pode exercer o poder jurisdicional? Evidente. Ministro do STF. Então a posse, ela não é sempre precedida de concurso público. Outros casos, casos do 5º Constitucional. Desembargador, ora MP, ora membro da OAB, advogado, que a OAB indica. Tem todo um procedimento de votação. Não é sempre precedida de concurso público. Ok? Então, até agora, a aula está dada, né? Princípio da inércia, moleza, princípio da investidura, também muito tranquilo. Vamos para o terceiro e último princípio. Esse aqui vale um pouco mais de atenção. Que é o princípio da inafastabilidade.
inafastabilidade da jurisdição. O fundamento do princípio da inafastabilidade da jurisdição está na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 35. Então não é do CPC, é da Constituição Federal, da Constituição da República. Olha só, pelo artigo 5º, inciso 35, nós sabemos que, havendo lesão ou ameaça a direito, o Estado deve prestar a tutela jurisdicional. A jurisdição, ela é inafastável. Havendo lesão ou ameaça, pode levar o teu problema para o judiciário, que ele vai resolver esse teu problema. Já que ele tem o poder, dever de prestar essa tutela, não tem problema. Havendo lesão ou ameaça, leve ao judiciário que ele prestará a tutela. Professor, por que você pediu para ter um pouco mais de atenção nesse princípio? Isso é extremamente fácil. É extremamente fácil. Só que marque o seguinte: decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição o seguinte: decorre dele a inexistência de jurisdição condicionada. Inexistência de jurisdição condicionada. O que é isso, professor? É bem tranquilo. Já que a jurisdição é inafastável, já que, havendo lesão ou ameaça, o judiciário tem que estar de portas abertas para lhe atender, nós podemos concluir com isso que não há jurisdição condicionada. Ou seja, o nosso ordenamento, ele não está condicionado ao prévio esgotamento das medidas na via administrativa. Então, marquem aí. A jurisdição não está condicionada ao prévio esgotamento das medidas na via administrativa. O que significa isso, professor? Olha só. Já que o judiciário tem que estar sempre de portas abertas para resolver o teu conflito de interesse, não pode ele exigir que você primeiro esgote todos os mecanismos na esfera administrativa. Havendo lesão ou ameaça, você pode levar direto o teu problema para o Poder Judiciário. Exemplo que você vai entender bem. Olha só. Professor, eu fui numa loja e a mercadoria, a blusa, a geladeira, estragada. E eu liguei lá, pedi o dinheiro de volta, pedi para arrumar. Não arrumaram, não fizeram nada, me trataram com descaso e falaram aquela velha frase: vá procurar os seus direitos. Tá bom. Há uma lide, não tem? Não tem um conflito de interesse qualificado, a pretensão resistida? Ó, ele não quer arrumar o produto dele, você quer que ele arrume, você pagou, que é um produto em perfeitas condições. Tá bom. O que você faz? Ele não mandou você procurar os seus direitos? Então você pode fazer o quê? Você pode propor uma ação, distribuir uma ação, uma demanda, no Poder Judiciário. Uma ação, por exemplo, de reparação de danos, sei lá. Por quê? Porque há um conflito de interesse, você acha que ele realmente tinha que te pagar. Ou ele tinha que devolver, ou arrumar a mercadoria, conforme lá preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Vejam, havendo lesão, o judiciário está de portas abertas. Ok. Agora, você, antes de levar isso ao judiciário, você precisa necessariamente passar pelo PROCON, órgão que protege o consumidor? Evidente que não. Você não precisa, antes de procurar a tutela jurisdicional, passar pelo PROCON. Por quê? Porque o nosso sistema não é o de jurisdição condicionada. A jurisdição não está condicionada ao prévio esgotamento das medidas na via administrativa. Se no caso a nossa Constituição estabelecesse, olha, antes de levar para o judiciário, leve até o PROCON, tenta resolver lá, aí tudo bem, mas não levou. Não é esse o sistema adotado. Portanto, nós podemos afirmar que a nossa jurisdição ela é inafastável e disso decorre a inexistência de jurisdição condicionada. Mas temos uma exceção. Qual é a exceção? Marquem lá.
Artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal, que já caiu em prova de processo civil, em prova de direito administrativo, em prova de direito constitucional, que é no tocante à justiça desportiva. Justiça desportiva. O que significa isso? Significa que, em se tratando de justiça desportiva, existe jurisdição condicionada. Em se tratando de justiça desportiva, antes de você propor uma ação no Poder Judiciário, você deve tentar resolver esse conflito de interesse nos órgãos administrativos. Se, por exemplo, o teu time for rebaixado do Campeonato Brasileiro e o time quiser alegar uma ofensa, uma fraude, compra de jogos, alguma coisa nesse sentido, ele pode, ele está sendo lesionado. Não venha com essa história de que futebol não interessa para o direito. Claro que interessa. Para o clube é a vida dele. Então, claro que o direito se importa com isso. Agora, o clube pode direto propor uma ação no Poder Judiciário? Não pode. Ele tem que primeiro tentar resolver esses interesses nas esferas administrativas. Por exemplo, TJD, STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é um tribunal administrativo, um órgão administrativo para tentar resolver esse conflito. Professor, não resolveu lá. Ele utilizou todo o mecanismo dos órgãos administrativos e não resolveu. Ele ainda acha que está sendo lesado. Daí, claro que pode propor no judiciário, porque ele já cumpriu o requisito. Ele esgotou as medidas na esfera administrativa. Portanto, jurisdição é inafastável. Disso decorre que não existe jurisdição condicionada. Ou seja, você pode ir direto no judiciário, exceto em se tratando de justiça desportiva. No caso de justiça desportiva, você precisa antes esgotar os recursos, as medidas na via administrativa, para somente depois procurar o Poder Judiciário. Ok? Então, nesta primeira aula, vimos o primeiro pilar do processo civil, que é a jurisdição. No próximo bloco, trataremos de ação, tema fundamental e frequentemente cobrado.